Olá, queridos alunos do sétimo ano. Hoje, nessa videoaula, vamos desenvolver a ideia e entender, né, o que é um ângulo, né? E, de início, eu quero que vocês observem a imagem proposta aí, que vocês vão observar, gente, que a ideia de ângulo, né, e ângulo está presente na nossa vida, né, no dia a dia de cada um. Então, quando eu falo o giro da cadeira apresenta uma ideia de um ângulo, o notebook, a abertura do notebook apresenta também uma ideia de ângulo, a inclinação da luminária apresenta uma ideia também de ângulo. Então, gente, um pouquinho de história, né, interessante também. Os povos antigos, como os egípcios, babilônicos, hindus e chineses, já conheciam as figuras geométricas e tinham noção de ângulo. Esses conhecimentos eram utilizados principalmente na astronomia e na arquitetura para determinar a área e distância. Sim, mas afinal de contas, né, gente? A gente estuda ângulo. Quais são suas aplicações, né, desses conceitos de ângulos? Então, gente, hoje, esses conceitos de ângulo estão presentes na engenharia civil, ou seja, na construção de estradas e rampas, nos transportes, em rotas de orientação, em máquinas, nos projetos espaciais, como o lançamento de foguetes, nas cartas geográficas, nos meridianos e paralelos da Terra, e entre outros usos. Agora vamos observar alguns exemplos, né, desses de dia a dia, que realmente apresenta ângulo. Tem um avião, gente, então você observar de vermelho aí, tem a ideia de ângulo. Também aí destacado em vermelho, né? Tem o ângulo A e o ângulo B. Também dá a ideia de ângulo, como o ângulo está presente no nosso dia a dia. Afinal de contas, o que é um ângulo? É a figura geométrica delimitada no plano por duas semirretas de mesma origem. Observa a seguir a representação de um ângulo e alguns de seus elementos. Eu coloquei, né, o ponto O, que é o vértice do meu ângulo, que é o AOB, a leitura, certo, gente? A nomeação. Eu tenho a semirreta OA, é um lado do meu ângulo AOB, e eu também tenho outra semirreta, que é OB, que é um lado do meu ângulo AOB. Esses ângulos, gente, podem ser indicados por ângulo AOB, ângulo BOA, ângulo AOB, BOA ou apenas pelo O. Essa é a forma de eu representar. Eu posso representar dessas maneiras aí. Para expressar a medida de um ângulo, a gente podemos usar o grau, unidade de medida. Ao dividirmos a figura de um círculo de 360 partes iguais, cada parte obtida a gente corresponde a um ângulo de medida de 1 grau, que indicado por 1 grau, nessa representação aí. Certo? Então, eu vou pegar o ângulo 360, dividir ele em partes iguais e cada uma corresponde a um ângulo da medida de 1 grau. Medida de um ângulo. Gente, ao medir um ângulo, consideramos a abertura entre seus lados. Podemos utilizar como unidade de medida o ângulo é o grau, certo? Então, a gente vai utilizar sempre a palavra grau. A unidade de medida do ângulo é o grau. Se dividirmos um ângulo em voltas em 360 partes iguais, determinamos 360 ângulos medidas 1 grau. Daí eu tenho a representação de um ângulo de uma volta, né, uma volta completa, e tem 360 graus. Eu tenho a medida que representa a abertura, que representa 1 grau, que está aí destacado destacado uma cor diferenciada. Aí eu tenho, gente, o centro do meu transferidor de 180 graus, vocês conheceram como é o transferidor, e o transferidor de 360 graus. Então, esses são elementos que vamos utilizar bastante nessas aulas de geometria. Régua, né, transferidor, os esquadros, né, interessante vocês terem em mãos isso aí. Então, o submúltiplo do grau são minuto e segundo. 1 grau corresponde a 60 minutos. Então, um grau representa 60 segundos. 1 minuto corresponde a 60 segundos. Então, gente, essa tabelinha aqui, gente, é importante, certo? Vocês
realmente focar e estudar nisso aí, que é um conceito importante. Vocês vão precisar mais adiante, nas próximas aulas, que a gente for calcular essas medidas. Então, 1 grau corresponde a 60 minutos e 1 minuto corresponde a 60 segundos. Como medir um ângulo utilizando transferidor, gente? Para medir o ângulo A ou B, qualquer utilizando transferidor, usamos o seguinte procedimento. Primeiro passo, o centro marcado no transferidor deve ser colocado sobre o vértice do ângulo. A linha transferidor que passa pelo centro e pelo zero deve estar sempre um dos lados que formam o ângulo A ou B, por exemplo, semirreta OA. Verificamos a medida do ângulo na escala graduada por onde passa o lado OB, certo, gente? Então isso aqui, gente, é só uma orientação para vocês treinar, né? Seguir esse passo aí para determinar a medida de um ângulo. Tá aí, né? Coloco no centro e determino a medida. No caso, a medida aí é 60 graus. Como é que a gente faz a leitura, né? Desses números que aparecem quando a gente fala em grau, medidas, né, de ângulos. Lemos dessa forma: 51 graus, 45 graus e 50 minutos, 72 graus e 22 minutos, 30 graus, 48 minutos e 36 segundos, 36 graus, 19 minutos e 40 segundos. Gente, uma observação. A representação da medida de um ângulo também pode ser feita por meio de uma letra latina minúscula ou de uma letra grega minúscula, né? Ó, alfa e beta. Certo? É interessante aí. Vocês fazem essa medida. Então, gente, tá disponibilizado para vocês uma atividade, uma agenda, né, com atividade do livro, uma atividade complementar também em PDF. As dúvidas que vocês tiverem em relação das atividades, manda mensagem que estarei à disposição de vocês, certo? Um bom estudo.